de Goiás. Preguei essa semana para 120 mendigos que foram tirados das ruas por um pastor presbiteriano de nome Wildo. Todos eles com cama limpa, boa comida, abrigo, recebendo a palavra de Deus, sendo preparados para serem inseridos no mercado de trabalho. Há caso lá de gente que passou 22 anos nas ruas mendigando e que hoje serve a Jesus Cristo. O rapaz que me levou de Cocalzinho para Brasília ficou 4 anos mendigando, veio a pé do Piauí até o estado de Goiás. Durante 2 anos esse rapaz tomou etanol com água, que mantinha sua força física, até que foi encontrado pelos pastores e missionários da Missão Vida, levado para o centro de recuperação, e nas crises de abstinência, implorava para que alguém o amarrasse, suplicando aos céus para não voltar para as ruas. Mas através do amor, da dedicação desses missionários, esse rapaz foi transformado pela graça de Deus, está cursando o 2º ano de seminário teológico e em breve haverá de se casar com uma serva de Deus. Eu tenho um companheiro de seminário que resolveu plantar igreja em Gana. Ronaldo Lidório é o nome dele. Foi para Gana, plantou uma igreja que hoje está na casa dos 5.000 convertidos. Para lá ele levou a sua esposa, onde ele contraiu 23 malárias sem sair do seu posto. Contam que quando o famoso pregador americano Moody falava sobre a realidade da perdição eterna do pecador, ele jamais o fez sem derramar lágrimas de compaixão. Dizem que quando George Whitefield pregava, houve dia dele virar-se para as pessoas que reclamavam do seu excesso de lágrimas e dizer: como que vocês podem pedir de mim que eu pare de chorar quando eu sei que há pessoas perdidas aqui entre nós? O que há em comum em todas essas histórias? A presença da virtude essencialmente evangélica chamada de misericórdia, que é a capacidade de você se compadecer daquele que está ferrado, quebrado, moído, e que na sua desgraça e no seu desespero não pode fazer nada por si mesmo a fim de aliviar a sua dor. É a misericórdia que está por trás dos grandes empreendimentos missionários. É a misericórdia que tem levado cristãos a correrem risco de vida e até mesmo selarem com sangue o seu testemunho. É a misericórdia que dá originalidade à pregação. É que faz com que o pregador, quando pregue, comunique a verdade através da sua expressão facial. Há algo no pregador misericordioso que não pode ser ensinado por nenhum livro de homilética. Ele vai para o púlpito sabendo que o seu trabalho pressupõe amor. Ele se coloca de pé porque ama, e o evangelho é fogo nos seus ossos, porque ele não pode ficar calado. Irmãos queridos, ninguém é salvo pelo amor. Somos cristãos, somos protestantes,
e afirmamos que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé somente. Contudo, ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor. O amor é a principal evidência de que uma pessoa nasceu de novo. E em especial, o amor misericordioso. Aquele que o faz se compadecer do que sofre e que na sua desgraça não pode fazer nada por si mesmo para se salvar. Irmãos queridos, eu gostaria de, nesse final de tarde, início de noite, falar sobre a formação de um espírito misericordioso. Eu estou numa imensa esperança neste culto, de que nós receberemos um batismo de misericórdia, e que ONGs, obras de assistência social, hospitais, seminários, empreendimentos missionários, serão organizados em nome de Jesus, a partir deste batismo de misericórdia que haveremos de receber aqui. Estou na esperança de que alguns jovens que aqui se encontram vão receber esse batismo e vão ser levantados por Deus neste país para pregarem com a beleza, a espontaneidade, a doçura, a originalidade daqueles que foram tangidos pelo amor de Deus. Agora, como que a graça forma o espírito misericordioso no coração de um homem, no coração de uma mulher? Para isso, é importante que nós analisemos a sequência de bem-aventurança que antecede a bem-aventurança da misericórdia, tal como o relato de Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. No verso 7, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que, movidos por lágrimas de compaixão, correm risco de vida por amor a Jesus e aqueles que são membros da sua raça. Bem-aventurados os que pregam com lágrimas. Bem-aventurados aqueles que, por terem sido tocados pela misericórdia divina, não separam ética privada de espírito público. Agora, como que o Senhor Jesus faz com que androides ganhem vida? O que pode fazer com que seus olhos passem a se encher de lágrimas, e você entre numa fase da sua vida em que vai envelhecer antes do tempo, em razão da implantação do amor de Jesus em seu coração? Como que esse milagre acontece? O Senhor Jesus diz que tudo tem início com a experiência da humilhação evangélica. Ninguém se torna misericordioso sem ter passado pela experiência da humilhação. A primeira bem-aventurança é justamente essa: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Esta humilhação tem uma dimensão metafísica. É aquilo que eu chamaria de senso esmagador de criaturidade. É você se ver como metafisicamente perdido, carente de uma referência infinita pessoal que lhe ofereça sentido à vida, de alguém que lhe prometa que você jamais vai tombar no não ser, e que
que sua personalidade, com toda a sua história, haverá de virar fumaça. Você precisa de alguém que o salve do tédio, da dor de viver a sonhar, por aquilo que jamais venha se tornar realidade em sua vida, ou da desgraça maior, de você alcançar todos os seus sonhos e sentir um vazio brutal na alma, pois como alguém já disse, o vazio do homem é do coração do homem é do tamanho de Deus. Frase mais famosa de Agostinho de Hipona: tu nos criastes para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Essa humilhação, portanto, é uma humilhação metafísica. Eu a vivenciei há coisa de 2 anos, 2 anos e meio. Estava deitado na cama, período de férias. Eu sou casado há mais de 20 anos, 22 anos. Tenho um filho de 21, um de 20. E minha mulher vira-se para mim e diz o seguinte: acabei de fazer 3 exames de farmácia, eu estou grávida. Grávida. Bom, pensei, mais um botafoguense. Acontece que naquela época eu estava tossindo muito. Meu sogro médico, preocupado de eu haver contraído tuberculose nas carceragens da Polícia Civil, onde nós estávamos trabalhando. Fui para o hospital dele, fiz o raio-x, o médico me chamou na sala e me perguntou: você fuma ou já fumou? Eu falei: nunca fumei na minha vida. É que apareceu um nódulo no seu pulmão, você precisa fazer uma ultrassonografia. E lá fui eu, para uma sala escura, onde fiquei sozinho, perante uma máquina, a fim de saber se eu havia contraído câncer de pulmão. Ali eu experimentei esse senso de criaturidade. Foi uma coisa profundamente humilhante, de tomar conhecimento, consciência do fato de que eu não sou senhor nem mesmo na minha própria casa, que o orgulho não combina comigo, com a minha condição de ser que defeca e urina, que está em processo inexorável de envelhecimento e morte. Usando o português da rua, rapaziada, não dá para tirar onda com ninguém. Segura a tua onda, baixa a tua bola. Nossa condição não permite que sejamos orgulhosos. Orgulho não combina com gente que vive vida dura, curta e incerta. O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Essa é a humilhação metafísica. Você perceber que precisa se relacionar com o seu Criador, o único, através de cuja relação pode manter a sua sanidade mental. Mas essa humilhação sobre a qual Jesus fala, ela é antes de tudo uma humilhação moral. Existe a humilhação metafísica, de você se ver como um fantasma, e existe a humilhação moral, de você se ver como uma coisa pequena, inacreditavelmente frágil e lisa, maligna, malvada. Olha, gente, não é papo de quem está ficando velho, não.
Mas eu chego nesse ponto da minha vida mais convencido do que jamais estive, de que somos de fato pecadores, em razão do fato de que o maior amor que nós temos na vida é o amor que nós temos pelo nosso ego. O maior compromisso que você tem na sua vida é o compromisso de ser feliz. É uma tolice dizer que Jesus ensinou os seres humanos a se amarem primeiro para depois amar o próximo. O Senhor Jesus dá o amor que temos por nós mesmos como algo líquido e certo. Nós somos loucos de amor por nós mesmos, e por isso que a verdade não resiste a uma amante, a verdade não resiste ao interesse financeiro, a verdade não resiste à paixão ideológica, e é por isso que não existe sociedade, existem famílias. Eu cuido da minha, você cuida da sua, e que o resto se dane. Entenda bem o ponto. Não podemos, ao definir a palavra pecado, apresentar uma caricatura do conceito de pecado. Nós não podemos fazer com que a doutrina seja objeto de escárnio, de deboche. O cristianismo não apresenta um ser neurótico pedindo dos homens o que esses não podem fazer. O cristianismo não apresenta um ser despótico que pune o homem por causa de tolices. O cristianismo apresenta um Deus santo, 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 absolutamente separado do mal moral. Um ser que tem tamanho compromisso com seu caráter, que a Bíblia diz, de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. E essa era a esperança do rei Davi, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor a Davi, não em primeiro lugar, embora isso esteja envolvido, por amor do seu nome. E esse Deus é apresentado como um Deus de amor, um Deus que tem vivido por toda a eternidade a experiência do amor. Os teólogos costumam dizer que Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo, porque Ele é tudo o que gostaria de ser e Ele faz tudo aquilo que Ele gostaria de fazer. E a felicidade de Deus consiste na contemplação da beleza das pessoas da Santíssima Trindade. A Bíblia nos apresenta, portanto, um Deus que ama. O Pai, de uma forma bem latina, rasga os céus e vira-se para o filho e diz: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, eu me deleito na minha vida, eu não posso ficar calado, eu amo. E o filho, por volta de meio-dia, no poço de Jacó, vira-se para os seus discípulos e diz: a minha comida, o que me move, o que me sustenta, o que me dá prazer, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, quando nós pecamos na presença de um ser santo. E é por ele ser santo que nós o amamos. Nós não o amamos, como diz Jonathan Edwards, porque ele é autoexistente, infinito, imutável e por isso único. Nós não amaríamos um ser que fosse imutável na prática da perversidade, ou que usasse da sua onisciência para destruir vidas inocentes. Nós o amamos porque este ser que é infinito, autoexistente, imutável e único, é bondoso, amoroso, justo, leal, verdadeiro, santo, santo, santo. E quando nós fazemos guerras, lidamos com a desgraça humana com indiferença, quando em nossa busca
ensandecida por felicidade, passamos por cima do próximo. Quando olhamos para o sol, para a lua e as estrelas, e não prestamos culto ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós estamos com tudo isso expressando o nosso fracasso em amar. Nossa raça se tornou um fracasso na capacidade de amar. O seu problema, o meu problema, o problema da humanidade não é que nós estejamos envolvidos com álcool, com tabaco, com pornografia. O problema nosso é que nós desaprendemos a amar. Isso é pecado. É pecado em São Paulo, é pecado no Rio de Janeiro, é pecado na Lua, em Marte, na periferia do sistema solar. E quando nós deixamos de amar, nós deixamos de viver a vida que o próprio Deus vive. E quando nós deixamos de viver a vida que o próprio Deus vive, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós insultamos aquele que sustenta o nosso batimento cardíaco, o nosso Criador, e um Criador amável. Quando somamos a isso a revelação do Evangelho, que nos ensina a nós não nos relacionarmos com Deus, mas nos relacionarmos com o Pai. É certo que eu me relaciono com Deus, mas com Jesus eu aprendi a chamar Deus de Pai. Com Jesus eu fui curado da fobia que eu tinha de Deus, uma vez que Ele me apresenta um ser descomplicado, que pede para eu voltar para casa sem passar pela senzala. Pois bem, vocês imaginem, quando uma pessoa toma consciência que é responsável pelo seu desamor, pelo seu ódio, pela sua indiferença, diante da presença do Criador dos céus e da terra, que pede dos seres humanos aquilo que é razoável, e Ele não está apresentando a você e a mim exigências de um déspota neurótico. Ele pede que nós não pratiquemos aquilo que torna a nossa vida vazia e que causa guerras. Isso faz com que a pessoa experimente a humilhação evangélica. Ela se torna pobre de espírito. Ela se vê absolutamente dependente da misericórdia de um outro para viver. Isso gera muito choro. Essa pessoa chora. Não é a lágrima daquilo que os teólogos do passado chamavam de atrição, que é você chorar pelo pecado praticado em razão da percepção do fato de que o pecado praticado destruiu sua saúde, sua família, arruinou sua reputação. A tristeza evangélica é resultado da percepção do fato de que você pecou contra um ser amável. Vocês sabem o que mais me perturba quando eu peco? É quando, ao traçar a árvore genealógica do pecado, lá no fim eu encontro um ato de incredulidade, porque se eu acreditasse na palavra de Deus, eu não pecaria contra Ele. E como que eu posso duvidar da palavra daquele que é verdadeiro, e que selou a minha redenção com o sangue do seu único Filho? Tudo isso vai gerar o que o Senhor Jesus chama aqui de um espírito manso. Essa pessoa torna-se doce. Essa é a principal marca do verdadeiro convertido. Ele é doce, ele é amoroso, ele é perdoador, ele é paciente, porque ele sabe que não lhe resta alternativa. Ele tem que ser perdoador, porque o seu encontro com Cristo foi um encontro com Cristo perdoador. Ele sabe que tem que ser paciente, longânimo, porque ele compreende que seu encontro com Cristo foi um encontro com Cristo paciente, longânimo. Ele lida com as pessoas com graça, porque sabe que só está de pé por um ato de condescendência da parte de Deus. Ele é manso, ele não reivindica com unhas e dentes os seus direitos. Esse que é o ponto.
Essa semana, numa favela do Rio de Janeiro, eu participei de uma espécie de tribunal do tráfico. Eu estava pregando o evangelho para o chefe de uma facção criminosa, e nisso vem uma senhora para apresentar a ele uma causa, uma vez que o chefe do tráfico numa comunidade do Rio de Janeiro, ele exerce a função de juiz, de chefe de estado, dono da casa do tesouro, provedor, ele é tudo ali. E essa senhora então procurou, eu fiz menção de me levantar para não ouvir o diálogo. Ele me pegou pelo braço e disse: não, você pode ficar aqui. A senhora vira-se para ele e diz o seguinte: olha, esse rapaz comprou uma moto comigo, ele prometeu me pagar. Sou empregada doméstica, eu trabalho numa casa de 3 andares, e há 8 meses ele não me paga as prestações de R$300. O rapaz tentou se explicar, e quanto mais ele se explicava, ele se enrolava com o chefe do tráfico. E o chefe do tráfico endurecendo o diálogo com ele, ali do meu lado. Qual é, meu irmão? Deixa essa marra. Qual é, cara? Você não viu que você prejudicou a senhora? Aí a senhora disse: ou ele me paga, eu levo a moto. Só que levar a moto representava levar o instrumento de trabalho dele, que ele criou. Ele tem numa birosca, uma pizzaria, e ele entrega a moto, as pizzas. O menino é trabalhador, e ele tem um filho pequeno, e a esposa dele, uma adolescente, está grávida. Aí eu falei: meu Deus do céu, não posso passar por cima do traficante, o que eu vou fazer? Falei: você me permite aqui intervir, por favor? Olha só, minha senhora, eu pago, ele não pode ficar sem instrumento de trabalho dele. Eu pago isso e peço à senhora a seguinte coisa: por favor, não perturbe mais o rapaz. Por favor, deixe-o trabalhar. Você, meu irmão, você sabe que você vacilou com ela. Vacilou, mas veja no que está acontecendo, uma oportunidade que Deus está lhe dando de você se acertar na vida. Aí eu virei para ela e falei, aí que tem a ver com bem-aventurados os mansos. Eu falei para ela: olha, eu entendo o problema da senhora. Aí me veio as palavras de Lutero: se a correção da injustiça praticada contra a sua vida representar a prática de uma injustiça ainda maior, mande para o inferno o seu senso de justiça. E eu disse isso para ela. A senhora trouxe uma causa justa, mas para o tribunal errado, ele poderia estar morto. E se não fosse o tipo de liderança que hoje é exercida naquela favela, que está sob a influência do evangelho, e espero, caminhando para a conversão, o rapaz teria morrido. Caiu um quebrantamento sobre o marido dela. Ele disse: olha, meu irmão, tudo bem, cara, eu perdoo, você está devendo aí IPVA, tem multa na moto, eu perdoo. Pastor, o senhor pode orar por nós? Estava eu lá numa esquina de uma favela do Rio de Janeiro, orando com a senhora, com o rapaz, com o chefe do tráfico, todos ali invocando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Crente pavio curto é uma contradição. Não tem essa de esse é meu sangue italiano, português, nordestino. Esquece. Porque você não serve a um Deus pavio curto. Tudo isso vai desaguar na fome e sede de justiça. Não tem saída. Essa pessoa teve uma percepção do horror do pecado. Ela deixou de ver o pecado como uma coisa que prejudica suas relações sociais. Ela passou a ver o pecado como uma coisa feia, como uma deformidade, como uma afronta a um ser justíssimo, amabilíssimo, dulcíssimo. Ela sente horror do pecado, porque ela sabe que o pecado é uma afronta à majestade divina. E o que ocorre? Essa pessoa passa a ter fome e sede de justiça.
um desejo visceral por poder participar da beleza de Jesus Cristo. Por isso ela separa tempo para oração. Por isso que num evento como esse, ela não lamenta quando o pregador se levanta para apresentar um sermão expositivo. Ela tem fome da palavra de Deus. Ela separa tempo nas madrugadas para estar na presença do amável Jesus. Ela ama a solitude. Tem prazer em, de noite, acender o abajur do quarto, abrir sua Bíblia e entrar, como diz o velho hino, em comunhão deliciosa com a luz. Ela entende a frase dos puritanos ingleses e americanos que costumavam dizer a seguinte coisa: separe tempo para ser santo. Santidade não é experiência, não é uma coisa que vem repentinamente sobre sua vida num encontro como esse. É luta diária. É como alguém já disse, é algo mais ou menos assim: semeie um pensamento, colhe uma ação. Semeie uma ação, colhe um hábito. Semeie um hábito, colhe um caráter. Semeie o caráter, ganha vida. É luta, gente. Resultado de fome e sede de justiça. Não é o desejo de ajustar a sua vida à realidade socialmente construída. Não é botar uma máscara para viabilizar os seus negócios. Não. Ela tem fascínio por Cristo. Ela quer ser identificada com Cristo. Ela quer que Cristo se expresse através do seu ser. Ela tem fome e sede de justiça. E tudo isso acaba desaguando na misericórdia. O famoso teólogo americano, nascido em 1703, morto em 1758, Jonathan Edwards, costumava dizer a seguinte coisa: duas verdades essenciais sobre santidade de vida. A primeira delas é que o crente, o verdadeiro nascido de novo, tem simetria de caráter. Ele não é um monstro. As virtudes cristãs estão num grau maior ou menor, harmoniosamente distribuídas no seu caráter, de maneira que ele tem preocupação com doutrina. Mas como diz Martin Lloyd Jones, ele não é um girino espiritual, cabeça grande sem nenhum corpo de verdade. Ele ama doutrina, ama teologia, mas ele tem interesse em praticar a verdade e experimentar a presença de Deus. Ele harmoniza doutrina, experiência e prática. Ele tem zelo pela verdade, zelo pela pureza moral da igreja. Mas ele não é do tipo que para tirar uma pinta preta de uma camisa branca rasga a camisa inteira. Ele tem zelo, mas ele tem doçura. Porque tem algumas pessoas que são assim, são insuportavelmente justas. Elas são justas, mas não têm bondade. Estar diante delas é estar diante de um juiz, jamais diante de um amigo ou de um pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz: dificilmente alguém morreria por um justo. Romanos capítulo 5, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então há simetria no caráter do verdadeiro convertido. Contudo, há algumas virtudes, diz Jonathan Edwards, que são especialmente encontradas na vida do convertido, em razão da espécie de experiência de salvação que esta pessoa teve com Cristo. Ela teve um encontro com a doçura de Cristo, portanto ela não consegue agir de outro modo que não seja esse. Um comportamento doce. Ela teve um encontro com o perdão de Cristo, e por isso ela é obcecada pela ideia de oferecer uma memória apagada àqueles que contra ela pecaram. Há virtudes, gente, que são essencialmente evangélicas. É inadmissível
que elas não sejam encontradas na vida de um salvo. E a principal delas, à luz do Antigo e do Novo Testamento, é a misericórdia. Que é você se compadecer do que está quebrado, do que está moído. É você sofrer por conviver com pessoas invisíveis. São Paulo está cheio de invisíveis. O Rio de Janeiro está repleto de pessoas que não são notadas. Como diz Chico Buarque, na sua extraordinária canção Brejo da Cruz, são os sapateiros, os engraxates, as lavadeiras, os garçons, vistos por nós como coadjuvantes da verdadeira vida que você e eu vivemos. O misericordioso, ele tem obsessão por tornar as pessoas visíveis. Ele tem interesse em dar voz para os que não têm voz. Outro dia encontrei um professor da UERJ, da cadeira de Sociologia, responsável pelo doutorado, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele estava numa manifestação, me parece que ele é marxista. Outro dia ele mandou um e-mail para mim dizendo: não professo fé em nenhuma religião, contudo eu admiro pessoas que são movidas pelas suas convicções religiosas para a prática do bem. E eu encontrei numa manifestação numa favela do Rio de Janeiro, passei a mão no telefone ao vê-lo na televisão e disse: meu irmão, o que você está fazendo aí, o que está rolando? Ele virou para mim e disse: Antônio, você sabe, nós estamos aqui numa manifestação, não sei se tinham matado alguém, porque você entende, né, Antônio? Nós precisamos dar voz para os que não têm voz. Sabe qual é o nome disso na Bíblia? Misericórdia. Dar voz para os que não têm voz. O sujeito grita e ninguém ouve. Gente querida, somos justificados pela graça de Deus mediante a fé, ok? Isso é luteranismo puro, é a essência do protestantismo. Contudo, nós somos justificados pela graça mediante uma fé que precisa ser justificada pelas obras. E a principal obra da fé chama-se amor. E a principal expressão do verdadeiro amor chama-se misericórdia. Tudo isso ficou claro para mim quando eu comecei a me envolver com essas manifestações que vocês acabaram de ver. Era o ano de 2007, eu fui acometido por muita raiva. Não parava de morrer gente no Rio de Janeiro. 10.000 homicídios por ano. Milhares de pessoas desaparecidas. Aí eu disse: meu Deus, eu tenho que ser um protestante que protesta. É da essência do protestantismo protestar. Não posso mais ficar calado. Meu Deus, o que é um pai enterrar um filho assassinado? E aí então, tomei a decisão com alguns amigos de ir de madrugada para a praia de Copacabana, em março de 2007, pintar 700 cruzes de preto e fincá-las nas areias da praia, como se ali houvesse um cemitério, onde encontravam-se enterrados as vítimas dos 2 últimos meses, no estado do Rio de Janeiro. Quando o dia amanheceu, todos os meios de comunicação estavam presentes. Fomos à abertura do Jornal Nacional, primeira página de vários jornais, se não me falha a memória, o Estadão e a Folha de São Paulo, aqui em São Paulo. Notícia no mundo. E aí passamos a fazer inúmeras manifestações. Colocamos 1.000 pessoas deitadas no calçadão de Copacabana, quando chegamos à marca de 1.000 homicídios. Depois, numa manifestação que foi a primeira página da Folha, colocamos 1.300 rosas na praia de Copacabana, cada rosa representando uma pessoa assassinada. Depois botamos 16.000 cocos, depois 17.000 pedras brancas. Fomos para Brasília, estendemos um varal de 6 quilômetros com 15.000 lenços, cada lenço representando um brasileiro assassinado, porque nos últimos 10 anos, mais de 500 mil de brasileiros foram assassinados, fora os desaparecidos.
Mais recentemente, levamos aquelas vassouras para Brasília, a fim de entregá-las para os senadores, para os deputados, como forma de pressão da sociedade civil, visando limpar a corrupção do nosso parlamento. Acontece, e aí começa a minha história, a mudança que houve nos últimos 5 anos da minha vida. Se vocês voltarem a 2006, vocês não me verão pregando como eu estou pregando hoje. Vocês não encontrarão as ênfases que hoje estão presentes no meu ministério. Eu não sou mais o mesmo. E não sou mais o mesmo porque tive contato com a realidade. Não é que eu precisei de uma teologia nova, eu tinha tudo muito bem elaborado na minha cabeça. Contudo, não deu para ser mais o mesmo a partir do momento que eu botei os pés nas carceragens da Polícia Civil, passei a trabalhar em favela e ter contato com parentes de vítima de homicídio. Meu Deus, descobri que a 20 minutos da minha casa havia um campo de concentração. Presos com 25 centímetros quadrados na cela. Ali, para poder viver. Um colado no outro, tuberculose, sarna. Presos se amarrando na grade para poder dormir. Centenas de homens dormindo no que eles chamam de sistema valete, todos de lado, um com o rosto no pé do companheiro e vice-versa. 100 pessoas, 13 camas, um lugar lá que eles chamam de boi, que é um buraco no chão onde eles urinam, defecam e se masturbam. Um voluntário nosso entrou numa das celas, foi a primeira página do jornal Globo, com um termômetro que marcou 56,7 graus Celsius, em plena democracia, depois da Revolução Francesa, da Declaração de Independência Americana, depois da redação da nossa Constituição, e do Brasil ter assinado acordos internacionais que garantem a dignidade do preso, pois se conhece a saúde de uma democracia pela forma como o Estado trata o preso. Não foi pactuado entre nós que o preso tinha que ser torturado. Pastor, o senhor está defendendo o bandido? Amigo, tire da sua cabeça, não quero falar com arrogância, falando de irmão para irmão, a partir da experiência que eu vivi, que você pode conhecer a realidade apenas lendo jornal, revista, ou assistindo telejornal. Você tem que ter experiência de campo, você tem que ir lá. No sistema prisional eu descobri que as nossas celas estão repletas de rapazes inocentes, os chamados buchas, que tiveram que assumir a culpa de um traficante ou de um policial da banda podre, ou que estavam no lugar errado, na hora errada, na presença de gente errada. Não conheci nenhum ladrão de galinha, mas conheci ladrão de bacalhau, sujeito numa cela com vários homicidas por ter roubado um bacalhau. Vi um outro, homossexual, cujo crime foi, ao ser insultado, jogar uma pedra num carro. Ou seja, eu vi presos cuja vida não representa grave ameaça à ordem pública. Vi rapazes que cometeram o vergonhoso, o hediondo, mas para cujas vidas há esperança. O doutor Gregório, que está aqui presente, que é coordenador do nosso trabalho voluntário, sabe que nesse período de 2009 para cá, eu batizei aproximadamente 50 presos de todas as facções criminosas do Rio de Janeiro. 50! Essa história
de que o Brasil precisa de mais carandirus, é discurso de fascistas que se encontra na boca de muitos evangélicos que acham que antes de discutirmos política pública para o nosso país, nós temos que pensar em termos de combate ao homicídio mediante a implantação da pena de morte. Discutir pena de morte antes de discutir acesso à educação, a transporte, a ensino de qualidade, a moradia. Tivemos que parar na favela. O BOPE entra numa comunidade do Comando Vermelho. Um rio, uma moita, os policiais do BOPE do outro lado do rio, os barracos e os traficantes. O menino sai de dentro do barraco, vai botar o lixo, leva um tiro na testa. Que isso? Eu falei, eu vou gravar esse enterro. Se eu não chorar essa morte, eu não posso chorar as mortes de Copacabana. Enquanto eu estou filmando, uma moça de vestido vermelho vem na minha direção, me insulta, pensando que eu fosse um cinegrafista. Ali lucrando com a desgraça humana, eu baixei a câmera. Disse para ela, não minha querida, eu sou ministro do Evangelho, eu estou aqui tão somente para registrar essas imagens e espalhar pela zona sul do Rio de Janeiro, para que a classe média saiba o que o pobre está sofrendo, porque 80% dos homicídios no Rio de Janeiro ocorrem nas comunidades pobres. Aí veio a associação de moradores para me socorrer. Me virei para eles e disse, olha, eu estou aqui, eu sou do Rio de Paz, eu sou ministro do Evangelho, só estou querendo registrar a dor de vocês, e se vocês quiserem eu faço uma manifestação na comunidade. Gente, que período de tensão, porque as manifestações eram na Zona Sul. Como que os meios de comunicação haveriam de se comportar quando nós fôssemos para uma área que se encontrava sob domínio territorial armado de uma facção criminosa? Cheguei na igreja no domingo, disse a seguinte coisa, olha, eu estou indo para lá, nós vamos fazer uma manifestação, não garanto a segurança de ninguém, mas nós temos que ir para lá. É um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que deixou atrás de si uma família destroçada. 50 pessoas aproximadamente foram comigo, fizemos a manifestação, nascemos para a comunidade. Como diz um profeta que passou lá pelo Rio de Janeiro, ele escreveu nas pilastras dos viadutos das cercanias ali da rodoviária, gentileza gera gentileza. Gente, isso é uma lei. Quem vos há de perseguir se for zelosos pelo que é bom? Caímos na graça da comunidade inteira, inclusive do narcotráfico. Quem são esses cidadãos de classe média que vêm para dentro da nossa comunidade para defender o pobre e fazer protesto contra o BOPE? Desde então não saímos mais de lá, fazendo ações humanitárias, dando voz para os que não têm voz. Estamos entrando agora com a Casa do Cidadão, vamos dar noção de cidadania para aqueles moradores, vamos entrar com padaria e escola, que tem como propósito oferecer um emprego para os garotos que porventura queiram deixar o narcotráfico. Estamos adotando crianças a fim de mantê-las até a entrada na faculdade. Estamos envolvidos com um projeto chamado de Repartir, que visa atender a demanda dos mais miseráveis da comunidade. Eu vi esta semana 2 moças, adolescentes, procurarem o tráfico com fome. Eram 8 horas da noite e eu vi o tráfico pagando 2 hambúrgueres para elas. E a situação das crianças, gente. Eu estou vendo as crianças nadando no rio Jacaré. Eu falei, mas meu Deus, como é que pode nadar nesse rio imundo, cheiro insuportável? Aí saímos batendo foto. Cheguei para uma socióloga voluntária e falei, Maria Cláudia, você poderia pedir para o INEA o resultado do exame dessa água, para a gente saber em que água essas crianças estão nadando por falta de acesso à área de lazer? Antônio, conseguiu o resultado do exame. Olha para isso aqui, 3,5 milhões de coliformes fecais para meia garrafa de Coca-Cola. Estão nadando no cocô. Brasileiros, cidadãos, meninos e meninas criados à imagem e semelhança do Pai de Jesus Cristo.
Mandei a foto com o exame da água para o jornal o Globo, que virou matéria. Depois o SBT entrou em contato conosco, passei as imagens para o SBT, que publicou no Jornal do Meio-Dia, depois foi parar na primeira página do Jornal Dia, e agora o Rio de Janeiro está sabendo que as crianças estão nadando nas fezes. Agora, essa semana, 4 dias, cheguei lá no Rio, e a garotada, é uma demanda de amor. Os mínimos gestos de doçura fazem com que as pessoas te cerquem e te tratem com uma honra da qual nós não somos dignos. Aí as crianças me cercaram: tio, tem que parar esse negócio, tio, deles entrarem na nossa casa, darem pontapé na porta, esculachar a gente, bater na cara. Aí veio uma senhora lá de dentro: ô moço, eu vi, eles tiraram o rapaz da viatura, executaram aqui na frente da minha casa, eu tive que limpar o sangue na calçada, moço. Aí essa semana, eu fico imaginando essas crianças com oportunidade na vida, porque olha o que elas conseguem fazer, olha a criatividade. Elas criaram uma gangorra no Rio Jacaré, então vem no pneu, elas se jogam, e agora, eu estou com tudo gravado, isso eu vou mandar para uma grande emissora de televisão. Eles chegaram: tio, vem cá navegar com a gente, vem cá navegar com a gente. Era uma capota de uma Kombi. Aí eu falei: vem cá, não afunda não. Gente, se eu cair aí eu morro, eu não tenho resistência para essa água. Não, vem cá, não afunda não. Olha, essa água que está entrando pelo buraquinho, a gente vai tirando aqui, vem cá. Agora senta no meio da capota, senão vira. Aí eu, como bom presbiteriano, quase orei em mistério naquela hora, pedindo a proteção divina, para Calvino rolar no túmulo. Aí lá estava eu. Tinham 2 rapazes da Igreja Batista do Morumbi que filmaram tudo. Eles estão com essas imagens, foram lá comigo para conhecer a realidade da comunidade. E eu lá no Rio Jacaré com o menino remando e a gente filmando tudo. Estou na igreja, telefone toca: Antônio, vem aqui em Bangu, vem participar desse enterro. Quando eu chego no enterro, pranto para todo lado, um ônibus chegando, crianças, adolescentes saindo do ônibus. O que havia acontecido? Um dia antes, o William, de 19 anos, saía de uma casa na comunidade 48, no Bangu. A polícia militar entrou, o menino levantou a mão: eu sou da comunidade, levou um tiro na perna, desmontou, o garoto caiu no chão, o policial veio, deu um tiro na cabeça dele. Quando descobriu que o menino era evangélico, arrumou uma mochila, colocou dentro uma pistola 765, uma granada e 158 papelotes de cocaína. No enterro, todos choravam, porque o apelido do menino era Sabiá, pois ele passava o dia inteiro entoando louvores a Jesus Cristo. Os garotos da banda de louvor testemunham que a orientação do William para o grupo de louvor era: olha, quando nós vamos cantar para exaltar a Jesus Cristo. É Jesus Cristo, e não para promover a nós mesmos. Esse menino morreu como um bandido. Que lições que eu aprendi disso tudo? E eu não quero me estender aqui, tenho que ir embora, estou com horário de voo para o Rio de Janeiro, amanhã tenho que pregar 4 vezes. Vamos lá. Que lições? O maior escândalo do protestantismo brasileiro é a crise de misericórdia que nós vivemos. O fato de nós nos preocuparmos mais com pornografia do que com defesa dos direitos humanos. Essas histórias não nos comovem. E o nosso discurso é: pastor, isso nada mais é do que evidência de que o mundo jaz no maligno. O senhor não sabe que Jesus está voltando, pastor? Olha, esse coração terrivelmente, desesperadamente corrupto sobre o qual a Bíblia fala, é capaz até mesmo de elaborar uma teologia para justificar a nossa falta de interesse de pagar o preço da cruz. Esse discurso
não se sustém diante dos fatos da vida. Essas manifestações que eu estou realizando na década de 60, eu seria morto pela polícia. Eu só posso realizar as manifestações porque na década de 60 não cristãos deram a vida pela democracia no nosso país, lutaram pela abertura democrática. Hoje eu faço manifestações, muitas das quais com a proteção da polícia militar. O mundo jaz no maligno, mas as mulheres estão vivendo com mais dignidade. O mundo jaz no maligno, mas em Paris não tem a taxa de homicídio da cidade de São Paulo. Sabe por quê? O francês conhece o sentido da expressão le pouvoir de la rue, o poder da rua. Irmãos, se nós queremos transcender a nós mesmos, se o protestantismo brasileiro quer transcender a si mesmo, nós precisamos incluir a defesa dos direitos humanos, o compromisso com o pobre, como sinais característicos da vida de alguém que vive com Jesus Cristo, que nasceu de novo, em cujo coração o Espírito Santo habita. O que é que eu aprendi nesses anos todos? Que nós precisamos, num país como o nosso, receber um batismo de misericórdia e que nos possibilite responder a seguinte questão: o que significa ser cristão num país de miséria? O que significa ser cristão num país com 500 mil de pessoas pobres, negros e pardos, dentro das masmorras medieval que compõem o sistema prisional brasileiro? 50% das casas sem acesso à rede de esgoto, abuso de poder, falta de acesso à educação de qualidade. Irmãos, há alguma diferença entre ser cristão na Suíça, em Washington, em Orlando, e ser cristão em São Paulo e no Rio de Janeiro? Pode Martin Luther King bater a porta da sua casa e dizer: vamos marchar? Não pode mais esse negócio de bebedouro para negro, bebedouro para branco, ônibus para negro, ônibus para branco, escola para negro, escola para branco. Vamos marchar? Não, Dr. King, esse não é o meu chamado, esse é o seu chamado. Em períodos de graves afrontas à santidade de Deus e à dignidade humana, a igreja não tem opção senão ficar do lado do oprimido, dar visibilidade para os invisíveis, dar voz para os que não têm voz. Não tem saída. E se esqueça de Pentecostes, porque o Espírito Santo não tem interesse em ser derramado sobre uma raça de desalmados. Creio nisso tudo. Não mudei uma vírgula da minha teologia. Continuo professando fé na confissão da minha igreja, a confissão de Westminster. Continuo acreditando na justificação pela graça mediante a fé, e que a missão da igreja é pregar o evangelho e plantar igrejas. Mas a questão é: que tipo de crente nós queremos que saia lá na ponta? Androides? Estátuas de mármore? Não é possível que quando a gente ouça um pastor falando de um púlpito como esse sobre avivamento e santidade, só venha à nossa cabeça fumo, tabaco, álcool e pornografia, e que a pobreza não tenha a mínima relação com ser cristão. Quando a Bíblia diz que Jesus veio para os pobres, e seja você arminiano, seja você calvinista, vai ter que entender que a Bíblia indica com muita clareza que costuma se converter, o pobre se converte com mais frequência do que o rico. Tiago capítulo 2, versículo 5: acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele separou para aqueles que o amam?
Então o que nos cabe fazer para sermos práticos? Primeira coisa, continuar pregando o Evangelho, porque não adianta tirar o favelado da favela sem tirar a favela do seu coração. Nas obras do PAC, no Rio de Janeiro, alguns apartamentos estão virando barraco, e tem pobre alugando apartamento para voltar a morar na favela, porque precisa nascer de novo. A história conta que na Inglaterra foi assim. George Whitefield pregava, as lágrimas cortavam os rostos cobertos de fuligem dos mineiros da Inglaterra, e eles se convertiam, recobravam o senso de dignidade pessoal e logo em seguida trataram de organizar os seus sindicatos e viver com mais dignidade. O nosso chamado é pregar o Evangelho todo, para todo homem e para o homem todo. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender que as obras de filantropia são necessárias. Há um modelo político que estão tentando implantar no Brasil, não vou mencionar o nome, mas que na favela eu aprendi a vê-lo como algo que não se sustém para um país como o Brasil. Se aquelas pessoas não forem ajudadas eficazmente, elas perecerão. Não é hoje, no Brasil, não é assistencialismo você dar comida para o faminto. Tem gente que acorda sem saber o que vai comer mesmo. Obra de filantropia, não tem saída. Se recebermos um batismo de misericórdia, nós vamos nos envolver com obras de desenvolvimento humano. Nós vamos lutar para que essas pessoas se livrem de um assistencialismo que as infantiliza. Nós vamos ajudá-las a caminhar com as próprias pernas. Elas vão ter consciência cidadã, vão desenvolver suas habilidades, vão crescer como gente, vão ser inseridas no mercado de trabalho, vão embelezar e enriquecer a vida do nosso país. Obras de desenvolvimento humano. E agora eu entro no ponto mais polêmico. Às vezes eu tenho a impressão que quando eu toco nesse assunto, para eu ser ouvido pelo protestante típico brasileiro, só um milagre para o que eu vou falar agora entrar na cabeça de nós evangélicos brasileiros, porque nós estamos tão domesticados por uma teologia que vem de um outro país, que não sofre dos problemas que nós estamos sofrendo, que nós importamos os problemas desse país e deixamos de encarar os nossos. Bom, vou fazer um apelo à autoridade. Vou usar o grande teólogo inglês John Stott. Já ouviram falar sobre esse homem? Leiam esse homem. Leiam tudo que ele escreveu. John Stott. O que você acha da seguinte frase? A pressão política é uma extrapolação legítima do mandamento de amar o próximo. Vou repetir. A pressão política é uma extrapolação legítima do mandamento de amar o próximo. Eu aprendi isso no campo. Por quê? Deixa eu dar o exemplo aqui da Polinter. As carceragens, as 14 carceragens da Polícia Civil do Rio de Janeiro. 4.000 homens em regime de campo de concentração. Nós levamos remédio para sarna, nós levamos sandálias havaianas, camisas brancas. Dr. Gregório comandou os mutirões com médicos, dentistas, advogados. A cada 15 dias fazíamos mutirão. Algumas das experiências mais lindas nós vivenciamos ali. De um dia o carcereiro me trancar na carceragem, se esquecer de mim, e eu ver um preso, estava lá na ala de duas facções criminosas, um preso dizendo para o outro, olha lá, o cara não tem medo de ficar com a gente. Aí eu ouvi e falei, meu irmão, responder ao mal com o bem é de Deus, responder ao bem com o bem é do homem, responder ao bem com o mal é do diabo. Eu não acredito que vocês são demônios, eu estou apostando no amor. Gentileza gera gentileza, e nunca eles relaram a mão em mim. Discipulamos e batizamos dezenas, conforme eu lhes disse, mas faltava uma coisa. E eles continuavam sendo torturados. Mortes ocorriam ali dentro. As celas superlotadas.
Irmãos queridos, não quero ser amargo, mas o que você faria se seu filho estivesse lá dentro? Sabe o que a classe média de São Paulo e do Rio de Janeiro fazem nessas horas? Compram a polícia. O que nós fizemos? Entramos em contato com o chefe do núcleo de presos, camarada, gente finíssima, um Hare Krishna, delegado, cabeça aberta, ligado a esse pessoal que fez o filme Tropa de Elite, amigão meu, virou um grande amigo, e ele escancarou as portas das carcerárias da Polícia Civil. Levamos lá para dentro o Jornal Globo, o Al Jazeera, BBC de Londres, passei a filmar tudo, botar na internet, escrever para os jornais, participar da assembleia pública sobre o sistema prisional na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, até o dia em que marquei uma audiência com a chefe da Polícia Civil. E como que ameaçando, se o Estado não fizer nada, eu vou montar uma réplica da carceragem de Neves, da Polinter, em Copacabana, vou botar 80 voluntários lá dentro, vai ser imagem no mundo inteiro. Mas antes disso, ela virou-se para mim e disse a seguinte coisa: nós vamos lutar para que daqui a 1 ano e meio, todas as carceragens da Polícia Civil sejam fechadas. A Polícia Civil, que constitucionalmente deve se dedicar ao serviço investigativo e não cuidar de preso, vai passar todos os presos para o sistema prisional. 1 ano e meio de espera, 1 ano e meio de mutirão, 1 ano e meio de trabalho. A coisa de 40 dias eu procurei novamente a doutora Marta Rocha. Falei: doutora, e a promessa? Ela disse: nós já desativamos 13, falta só de Neves, que tem 320 presos. Daqui a 15 dias eles serão todos encaminhados para o sistema prisional, que tem orçamento. A Polícia Civil não tem orçamento para cuidar de preso. Aí eu quase disse glória a Deus e aleluia. Mas eu procurei, porque nessas horas você tem que ser polido, não adianta vir com esse fanatismo e triunfalismo evangélico, amarrando demônio, que os caras dizem, são malucos, não vão nos receber de novo. Às vezes pessoas cobram: você nas entrevistas não prega o evangelho. Meu amigo, se eu digo numa entrevista que o mundo jaz no maligno, na manifestação seguinte ninguém vai aparecer. Você tem que saber falar com uma mensagem carregada dos princípios cristãos, mas de uma maneira que o não cristão entenda o que você está falando. Pois bem, eu disse para a chefe da Polícia Civil: doutora, Deus está sorrindo para a sua vida, e nós vamos fazer um antiprotesto. Em vez de ir para a rua para protestar, nós vamos para a rua para elogiar o nosso governo. E a coisa de 20 dias, fomos para Copacabana, botamos todas as fotos da Polinter na praia, e com as fotos dos presos, um cenógrafo da TV Globo nos ajudou, reproduzimos a cena de uma cela, e esticamos na praia um cartaz com a seguinte frase: fim das carceragens da Polícia Civil, vitória da razão, do direito e da democracia. Pergunto a vocês: na hora que nós estávamos lá lidando com aqueles presos, vocês acreditam que o amor sussurrou no nosso ouvido para nós exercermos pressão política para trazer dignidade de vida para aqueles homens? Vocês acham que a pressão política foi uma demanda do amor cristão naquele momento? Eu vi essa lição na favela. Eu levo minha cesta de alimento, olho para o lado de um rio de esgoto, onde as crianças nadam. Qual igreja pode fazer a dragagem do rio? Qual igreja pode despoluir o rio? Qual igreja tem dinheiro e expertise para isso? É uma decisão política. Por isso eu digo, precisa nascer no nosso país uma geração de protestantes que protestem, gente que vá para a rua. Não pode acontecer uma Carandiru em São Paulo e a igreja em São Paulo ficar calada. Não pode acontecer um massacre da Candelária e as igrejas do Rio de Janeiro não irem para a rua. É por isso que nós não encontramos quase sociólogos, antropólogos e gente das áreas das ciências sociais aqui numa reunião como essa, porque eles não entendem a nossa cabeça, não entendem o nosso silêncio, a nossa alienação. Eles acham que uma reunião como essa é puro ópio do povo, em razão do fato de que, se morrermos, não vai fazer diferença nenhuma para a causa da justiça no nosso país. Isso é triste, porque nós somos da descendência de William Wilberforce.
que entendia que não cabia o crente apenas tratar bem os seus escravos, mas acabar com a escravidão. Nós somos da descendência de Martin Luther King, que foi para as ruas lutar pelos direitos civis dos negros. Então nós temos que aprender a fazer lobby do bem, a redigir nossas petições, nossos projetos de lei. Não podemos deixar a marcha contra a corrupção estar nas mãos, nos ombros, na verdade, dos incrédulos, dos não cristãos, que estão mais preocupados com essa fortuna que é desviada do pobre, do que nós que dizemos ser habitação do Espírito Santo. Precisa nascer no nosso país. Meu Deus, será que vou ver isso antes de morrer? Uma igreja que pregue o Evangelho, que invista em células, se essa for a sua visão, organize sua escola dominical, envie missionários para o campo missionário, mais uma igreja de espírito público, que preparem homens e mulheres públicos, heróis sociais, gente tomada dessa misericórdia que muda a história, que embeleza o nosso testemunho e glorifica a Deus. O que eu espero é que termine esse culto, os irmãos estejam ávidos para lerem os clássicos, vão devorar Platão, Aristóteles, Locke, Montesquieu, Alex de Tocqueville, vão ler a nossa Constituição, vão decorar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vão estudar os profetas maiores e menores, vão ler o Sermão da Montanha de joelhos, e vão desenvolver simetria de caráter, revelando a beleza daquele que expeliu demônios, curou enfermos e alimentou os famintos, e que disse que naquele dia o critério para sabermos quem é quem será justamente esse: se o identificamos na vida do nu, do preso, do faminto, do solitário. Que nessa conferência que tive a honra de ser convidado para pregar, e foi tudo deliberado, porque quem me convidou sabia que eu ia pregar sobre isso, que eu estou envolvido com essas coisas, mas que haja a obra mais esquisita do protestantismo brasileiro. Ninguém vai cair, não vai ser nada de todo mundo levantando a mão, embora isso possa até acontecer, mas não vai ser só isso, não vai ser só coreografia. Vai sair daqui uma geração que vai mudar a história do protestantismo brasileiro. E o batismo que nós vamos receber não vai ser o batismo para realizar o sonho da classe pastoral de ter uma mega church. Vai ser batismo que vai nos tornar gente, homens e mulheres misericordiosos, compassivos, gente perturbada, gente que veste o nu, alimenta o faminto, pregue o Evangelho, povoe os céus e traga um pouco do céu para o nosso país. Que seja assim, em nome de Jesus. O Brasil precisa disso, a América Latina precisa dessa igreja. Vamos nos colocar de pé. Ah, Pai amado, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, só Tu sabes, Senhor, o que está acontecendo neste momento. Meu Deus, será que estamos aqui diante de vereadores, deputados estaduais, federais, prefeitos, Senhor? Pessoas, grandes estadistas, assistentes sociais, Senhor. Meu Deus de toda graça, será que estamos aqui nesta noite, Senhor, contando com a presença de gente que vai se envolver para valer, Senhor, com o trabalho de evangelizar e plantar igrejas que produzam cristãos compassivos,
Pastores que vão começar a pregar com a originalidade, a beleza daqueles que pregam movidos por compaixão. Ah, Senhor, Tu sabes que estamos vivendo um dos piores momentos da história do protestantismo brasileiro. Pastores têm dito que têm vergonha de se assumirem como tais. Escândalos terríveis, Senhor. Meu Deus, alienação, ceticismo. Ó Deus querido, não permita que entreguemos uma igreja adoecida para a próxima geração. Não permita que daqui a 100 anos, se o nosso Salvador não voltar, esse tempo seja visto pelas gerações futuras como um tempo de apostasia, de falta de consistência. Um tempo, Senhor, de triunfalismo e de ortodoxia morta. Não permita, Senhor, não permita. Senhor, queremos um batismo diferente, um batismo que nos habilite a ser igreja para o Brasil. Queremos aprender a amar com Jesus. Não queremos, Senhor, aprender técnicas de crescimento explosivo da igreja. O que queremos é ser, e deixar o Evangelho vazar com naturalidade, a partir, Senhor, da paixão que temos pelos membros da nossa raça, e a obsessão em glorificar o nome de Jesus, o nosso Salvador. Então batiza-nos, Senhor, batismo de misericórdia, batismo, Senhor, que abra os nossos olhos para a realidade da pobreza, batismo que nos possibilite, Senhor, fazer pelo Brasil o que as gerações de protestantes de outras nações, Senhor, fizeram pela sua pátria. Levanta aqui, Senhor, o nosso Wilberforce, levanta o nosso Luther King, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que daqui a 10, 20, 30 anos, possamos tomar conhecimento dos resultados deste culto, Senhor. Ó Deus, e que isso aqui, em nome de Jesus, seja uma explosão de vida, Senhor. Senhor, que o resultado desta conferência se manifeste de modo palpável no Brasil, Senhor. De uma tal maneira que essa transformação acalme os que estão perturbados, perturbe os que estão calmos. Retire do nosso meio os que não se converteram e não vão se converter nunca, que estão servindo a um ídolo chamado Jesus Cristo, um Cristo domesticado, um Cristo esvaziado do seu conteúdo, e que chegue para o nosso meio, Senhor. E esses brasileiros, alguns muito pobres, outros, Senhor, brilhantes, e que haverão de ser atraídos por uma igreja subversiva, por uma igreja que mine as estruturas da iniquidade, através das armas da razão, da paz, e na força do Espírito, Senhor. Distribui seus dons, os dons que poderão viabilizar o exercício da misericórdia, da visão, Senhor. Senhor amado, ajude cada um aqui a sonhar, a se envolver com a causa que lhe traz raiva, ou se envolver com aqueles, Senhor, pelos quais sente mais compaixão, seja a raiva, seja a compaixão. Senhor, em nome de Jesus, o que nós pedimos ao Senhor é crise, algo que nos perturbe, algo que nos ponha para ler, algo que nos faça orar, Senhor, e oferecer o tempo de vida que nos resta, Senhor, para que o Teu santo nome seja glorificado através da nossa vida.
Te agradecemos por essa conferência, te agradecemos pela decisão da organização da conferência, por não transformar esse encontro precioso num show gospel, por ter dado espaço para a pregação da palavra, Senhor. E que seja assim, e que esse modelo de conferência, Senhor, se espalhe pelo Brasil. Sim, a banda americana vai ter que parar de tocar para ouvir o profeta. Sim, Senhor, porque nós sabemos que chegamos até aqui através, Senhor, do trabalho de homens inflamados, possessos pelo Espírito Santo, e que pregaram a Tua palavra com autoridade, enquanto pessoas nos bancos diziam: porventura não nos ardia o coração enquanto eles punham as Escrituras. Que sigamos, Senhor, o modelo da história da igreja, avivamento pela palavra, Senhor. Queremos música boa, Senhor, música ungida, música cheia de teologia, repleta de Bíblia. Mas queremos instrução, queremos fogo, mas queremos luz. Em nome do Salvador que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus abençoe.